Bom, pessoal, dando sequência à nossa playlist sobre os 11 princípios para aplicação do Lean Construction, trabalho do professor Lauri Cosquela, de 92 e muito atualizado ainda hoje. Nós já falamos de reduzir parcelas que não agregam valor, aumentar o valor do produto através das considerações do cliente, reduzir a variabilidade. Nós já falamos em reduzir o tempo de ciclo e agora nesse vídeo nós vamos falar em simplificar através do número de passos ou partes e aumentar a flexibilidade de saída. Então, simplificar, através da redução do número de passos ou partes é um princípio muito importante. Então, simplificar pode ser entendido por reduzir o número de componentes de um produto, reduzir o número de passos do material ou fluxo de informações. Sistemas complexos tendem a ser menos confiáveis que sistemas simples. A utilização de times multitarefas ou equipes autônomas ajuda nesse sentido, porque você simplifica a quantidade de pessoas, processos, etc. E o grande exemplo é a utilização de pré-fabricados, da construção modular, padronizar elementos e desvincular as atividades. Então, vou trazer alguns exemplos. Quando a gente trabalhou aí na Medabio, a gente desenvolveu uma solução do Zenital. O Zenital é uma peça que para fazer a iluminação natural das coberturas. Que aqui, por exemplo, eu trouxe o modelo que existia antigamente, que era um modelo com esses que são passos, alguns passos, não todos, só para fazer a cabeceira do Zenital. Imagina uma obra na cobertura, muitas vezes com calor insuportável lá em cima do sol, telha quente. As pessoas têm que fazer essa quantidade de passos absurdos, então a probabilidade de erro, a complexidade, a necessidade de treinar, a possibilidade de vazamentos eram muito grandes. Então a gente trocou por uma peça única que substituía um pedaço da telha que era zipado, simplificando absurdamente a quantidade de passos e o processo. Bom, a construção do pré-fabricado, que é uma obra, uma fábrica de vidros, que a gente pôde trabalhar a parte metálica do Nordeste, então construção metálica, aqui é uns módulos da Visia, que são para residências, para escritórios, hospitais. A utilização de elementos pré-fabricados simplifica drasticamente todo o processo de construção, de gestão. O Less Planner, por exemplo, fica mais simples, melhora a qualidade, reduz o tempo de ciclo, melhora a segurança, tudo melhora com a industrialização. Aqui é um projeto que a gente também fez em Goiás, uma fábrica de remédios, de ésteres, remédios líquidos, também toda pré-fabricada, fachada fizemos pré-fabricada, cobertura metálica. Aqui um exemplo nos Estados Unidos de componentes que vem pronto para uma parede de drywall já com toda a parte de instalações para o hospital. E aqui um banheiro também pronto que a gente produziu aí na Visia. Essa é uma obra que eu visitei nos Estados Unidos, então vocês veem assim uma larga utilização de pré-fabricação. Você tem tilt-up, que você concreta a parede no chão, na própria obra e ergue. Você tem uma larga utilização de equipamentos, que é uma necessidade quando você industrializa, traz componentes prontos para a obra. Você tem estrutura metálica, você tem um suporte de equipamentos. Esse é um veículo que trazia tudo o que precisava para a utilização da obra, máquinas de solda, gás para corte, equipamentos diversos, simplificando o processo de obra e organização. Ou seja, aqui é uma obra com pouca gente e muito equipamento e muito sistema industrializado. Reduzir o número de partes ou passos em processos, reduzir a complexidade é um princípio fundamental aí do Lean. Um outro princípio que o Cosquela falou é aumentar a flexibilidade de saída. Então,
Às vezes pode parecer contraditório, simplificar como aumentar a flexibilidade, mas é possível fazer os dois princípios simultaneamente. Então a chave aí é modularizar os produtos em seu design para poder customizar em massa. Então com a modularização você usa muita coisa padronizada e consegue customizar alguns detalhes que torna o produto muitas vezes único para esse cliente, e aí o cliente tem opções, né? Então, assim, aqui, no caso aqui de um apartamento, você tem duas plantas, as plantas têm a mesma dimensão, só que numa delas, mesmo tamanho, né? Numa delas tem 3 suítes, na outra tem 4 suítes, e numa delas eles fazem 4 dormitórios, desculpe. E numa delas eles então fazem um home office. Então, uma tem home office, outra não, uma tem suítes, outra tem menos suítes, mais quartos. E aí, com poucas modificações, é que a planta é muito parecida em boa parte dela, mas nessa parte mais central aqui do projeto, onde são feitas as modificações, então você consegue customizar sem ter uma modificação muito grande. E para cada tipo de cliente, né, pode ser que cliente que, por exemplo, ele trabalha em casa, mais dias em home office, é interessante ele ter um home office, ou não, então aí você tem uma flexibilidade para cada tipo de cliente. Esse é um outro exemplo de uma empresa construtora que ela te faz o projeto permitindo que, já prevendo o que vai acontecer com a tua família ou pode acontecer no futuro, né? Que normalmente você tem um apartamento para uma determinada situação, numa condição de família, quando você tem filhos, ou você casa e não tem filhos, depois você casa e tem filhos, os filhos crescem até um determinado momento, saem de casa, então você pode necessitar modificar. Em muitos casos os pais vêm morar, que já estão mais velhos, vêm morar com os filhos, então você tem uma necessidade de modificar, e esse layout ele é flexível, permitindo esta modificação. No próximo vídeo nós vamos falar de um outro princípio chamado focar o controle no processo global. Fique com a gente, acompanhe nossa série aí, nossa playlist, curta aí o nosso canal no YouTube da Escola de Lean, olhe os nossos cursos lá, talvez possa ajudar você a te desenvolver, a desenvolver a tua empresa. Valeu, pessoal, um abraço.